Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Continuando o estudo dos animais, hoje nós vamos falar um pouco sobre os insetos. Os insetos, eles são pertencentes aos artrópodes. O que são artrópodes? São animais de patas articuladas. Além disso, os artrópodes, eles têm uma característica muito importante que é exoesqueleto. Então, os insetos, eles possuem exoesqueleto. E eles possuem também corpo segmentado. Então, são características dos insetos. Os insetos representam o quê? A maior classe dos artrópodes. Tem o maior número de indivíduos. E exemplo de inseto nós temos moscas, baratas, grilo, gafanhoto, abelha, joaninha, traças, besouros, piolho, pulgas e etc. Então, são exemplos de insetos. E cada um nós temos várias espécies dos insetos. Por isso, é o maior grupo dos artrópodes. Os insetos, eles estão em quase todos os ambientes. E isso porque eles têm as patas articuladas que facilita a conquista dos diferentes ambientes. Eles estão no ambiente terrestre, no ambiente aquático, enfim, na maioria dos ambientes existem insetos. Uma das características dos insetos que diferencia dos outros artrópodes é que eles têm um corpo dividido em três partes bem definidas: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça dos insetos nós temos o que? As antenas, temos um par de olhos, que pode ser olhos simples ou não, e temos o aparelho bucal, ou peças bucais. Por que peça bucal, não boca? Porque depende de como a espécie de inseto se alimenta. Dependendo de como ele se alimenta, ele tem um tipo de peça bucal diferente. Por exemplo, nós temos os insetos que trituram. Tem os insetos sugadores, tem os insetos lambedores. Então, para cada uma dessas funções, nós temos peças bucais diferentes. Por isso que é chamado de peça bucal e não de boca propriamente dita. No tórax, nós temos o quê? Três pares de patas, que é uma das características dos insetos. O inseto possui três pares de patas. E esse par de patas está no tórax. Além das patas, nós temos animais que possuem asas. Esses animais que possuem asas que podem ser um par de asas ou dois pares de asas. Então, as abelhas, por exemplo, possuem asas. As moscas possuem asas. Já outros insetos não possuem asas. Então, se não possui asas, não falamos de asa no tórax. É apenas para os que possuem asas. E temos o abdômen, que é uma região importante também para os insetos, que alguns possuem uma região que às vezes tem uma pinça ou um órgão que pode picar, né? Tem alguns insetos que têm essa função também, que fica no abdômen. O desenvolvimento dos insetos, eles possuem o quê? Indivíduos com sexo separado. Ou seja, a reprodução ocorre em sexo separado. E o que acontece? Nos insetos nós temos as fêmeas, geralmente põem ovos que se desenvolvem, né, e vão gerar
os novos insetos. Na maioria dos insetos nós temos o que? A metamorfose. Os insetos sofrem metamorfose. O que é a metamorfose? São mudanças ou transformações que ocorrem nos insetos, onde a fêmea põe ovos e esses ovos vão desenvolver. Os ovos vão desenvolver larvas, pupas e novos insetos. Esse é o processo, né? Ovo, larva, lupa e insetos adultos. Os insetos, eles são de grande importância na polinização das plantas, ou seja, ajuda no processo de reprodução das plantas. Pois muitos insetos, eles se alimentam do néctar das flores e quando nesse processo de alimentação ele pousa em uma flor e pousa na outra, e isso eles vão fazendo com que ocorra o que? A polinização, o processo de reprodução das plantas, são de grande importância para isso, né? Então nós temos também os insetos sociais. Eles vivem em sociedade. Nesses insetos sociais nós temos castas diferentes. Por exemplo, as abelhas, elas possuem castas diferentes, que são as abelhas rainhas, os zangões e as operárias. O que faz cada um? A abelha rainha, ela está lá apenas para se reproduzir. O zangão também está lá para se reproduzir. Ele se prepara a vida inteira para o voo nupcial, ou seja, para um voo onde ele vai fecundar a abelha rainha para que ocorra a geração de novos descendentes. Então, isso são insetos que vivem em sociedade e que cada um tem função diferenciada na colmeia. Nós temos também uma grande importância econômica. Os insetos têm importância econômica, principalmente as abelhas. Hoje nós temos muitas pessoas que são chamados de apicultores. Eles criam abelha. Por que eles criam abelha? Porque essas abelhas elas dão lucro para eles. Então, essa importância econômica é porque a abelha produz mel e esse mel ele é vendido com diferentes finalidades. Por exemplo, na alimentação, nós temos uma grande utilidade de mel utilizado. O mel hoje é utilizado com grande frequência na alimentação. E também é utilizado na medicina alternativa. O mel também é utilizado na medicina, na fabricação de medicamentos, enfim, hoje nós temos uma grande importância econômica do mel. E o mel é fabricado por quem? Pelas abelhas. E por isso nós temos os apicultores que criam abelhas para a produção de mel. Então é isso que temos sobre os insetos.